Rapaziada, deixa eu confessar uma coisa aqui pra vocês e que eu achei bem interessante ontem, e eu nem comentei ontem na live. A gente fez uma live ontem, por volta das 9 horas, 9 e meia, por ali, né? Não lembro bem o horário. E eu juro pra vocês, eu não lembrava que a Mukura jogava ontem. De tão importante que tá sendo a Mukura na Série B, eu não lembrava, juro pra vocês. Não lembrava que era ontem, pra mim era quinta-feira o jogo. Tanto é que você não viu nenhum mucurento falar nas redes sociais, né, que a Mukura jogava. Porque a impressão que eu tenho é que eles já jogaram a toalha também. Pra eles, o mais importante é o Remo não subir. Para os torcedores da Mukura, o mais importante é o Remo não subir. Porque eles sabem que o caminho deles na Série B é só apanhar. Vai ganhar um ou outro ali na merda, na Bacia das Almas, como foi contra o Guarani. Mas a realidade é essa, torcer contra o Remo. Eles fizeram uma corrente, né? Eu não vi nem o Marcelo Guedes comentar nada, nem o meu amigo Gebeck, nem o Futebol Zoeiro. Não vi esses caras comentarem nada a respeito da Mukura. Principalmente que ela jogava contra o América. E ontem, né, pra minha surpresa, na hora da live, já tinha gente comentando, ó, o Mukura já tá apanhando. O Mukura já tá entrando no cacete, já tá na sova. E sabe quem fez o gol do América Mineiro? O Brenner. Ela pistoleiro, aquele mesmo que jogou no Remo em 2022. Aliás, um dos melhores centroavantes que o Remo contratou, né? Porque assim, tem a mesma diretoria que contrata o Ribamar, contrata o Brenner. É óbvio que é o mesmo sentido. Eles contrataram o Brenner sem nem muita, né, eu posso dizer, sem nem muita expectativa. Assim como foi o Ribamar. Só que o Brenner, ele tem qualidade. Ele jogou no Internacional bem, ele jogou no Botafogo bem. Ele não foi um meme por diversos clubes onde ele jogou. Então tem essa pequenininha diferença. E, óbvio, no América ali, um gol de primeira, um golaço de primeira, fazendo uma das maiores vítimas dele, né? Brenner gosta de fazer gol na Mukura. Ele gosta de fazer gol na Mukura. Ele nasceu pra fazer gol na Mukura. Igual o Neto Pessoa. Nasceu pra fazer gol na Mukura. E ontem, eu acompanhando o primeiro tempo, né? Porque quando a galera falou, eu coloquei aqui, né? Naquelas transmissões que são ilegais, a gente pode falar aqui. Eu coloquei aqui em alguns lances do jogo, ali, né? Capitais. E era só ataque do América Mineiro. Ontem o América Mineiro ganhou de 2-0, mas ganhou, assim, com uma facilidade muito grande. Eu não vi o segundo tempo. O segundo gol do América Mineiro saiu no início do segundo tempo. Eu não assisti o segundo tempo do jogo da Mukura. Eu assisti o São Paulo e Botafogo. Quando eu fui saber do resultado, já estava no final. Porque ninguém comenta, né? As páginas da Mukura não comentam. Mas se o Volta Redonda fizer um gol lá, vai ter gol ali automático saindo nas páginas da Mukura. Vocês vivem o Remo. Vocês vivem o Remo. E ontem foi comprovado isso. Ontem foi comprovado isso. Para quem não fala com Série C, vocês estão vivendo muito a Série C. Por que você não assiste a sua Série B? Por que você não assistiu América Mineiro e Mukura? Porque você sabia que ia apanhar. Você sabia disso. Então, outra coisa, né? Vocês jogam acho que na segunda-feira, se eu não estou enganado. Eu vou até olhar aqui. Deixa eu ver aqui. Mukura. Pesquisar aqui. Mukura. Olha. Eu vou falar aqui a manchete aqui, ó. Ex-Remo, Brenner xinga o Paysandu ao marcar gol. Mukura do... É um pistoleiro, cara. É um pistoleiro. O Brenner, ex-Remo, né? Xinga o Paysandu. Mukura do... chama um palavrão, óbvio. Atacante Brenner do América Mineiro não poupou palavras na comemoração polêmica diante da torcida bicolor do Independência. Esse foi o quarto gol dele contra o Paysandu, né? Então vamos lá, vamos perder o foco, né? Vamos ver quando a Mukura joga aqui, né? Vamos ver quando a Mucurinha joga. Eu acho que é segunda-feira, se eu não me engano. Deixa eu só ver aqui, que é pra não passar informação precipitada e errada pra vocês. Vamos lá. Segunda-feira, dia 23, contra o Sport Recife em casa. O Sport que vem bem aí, né? Vem se recuperando, vem brigando pelo acesso. Depois tem um Ituano em casa também, confronto direto, né? Pra não cair. Eu pensei que era confronto direto pra subir, né? Que, aliás, o Marcelo Guedes cansou de falar aí que ia brigar pelo acesso, né, Marcelo Guedes? Não vai brigar mais pelo acesso não, né?
Não vai brigar mais, não, né? É. Então, Marcelo Guedes, eu vou esperar, tá, Marcelo Guedes? Na sexta-feira, esse jogo aqui valendo acesso, tá? Valendo o G4 da competição, Paysandu e Ituano. Outro jogo valendo acesso também, CRB e Paysandu. Outro jogo valendo acesso, Paysandu e Chapecoense, ó. Se ganhar os 3 jogos, entra no G4 da competição, né? Entra ali no G4. Né? Depois tem o Operário, um jogo ali mediano, né? Porque o Operário tá no meio da tabela, o Paysandu tá no G4. Paysandu no G4 e Coritiba brigando para não ser rebaixado. Ceará, que tá ali em 10º ali, contra o Paysandu que tá no G4. Ponte Preta, né? Que tá, acho que é o segundo Ponte Preta, né? Vice-líder, terceira colocada, contra o Paysandu que é o 4º colocado. Brusque, né? Contra o Paysandu, outro confronto direto aqui. Contra o acesso, né? Nem contra o rebaixamento, é contra o acesso à Série C. E o Novo Horizontino também aqui, ó. Novo Horizontino líder, né, subindo para a Série B, e o Paysandu ali brigando pelo acesso à Série C. E aí tem o Vila Nova na última rodada. Então assim, é óbvio, né, tem muita água ainda para rolar debaixo dessa ponte aí, mas vocês têm que parar de viver o Remo, cara. Vocês têm que parar com isso. Ah, mas você grava vídeo zoando. Você não zoou quando o Remo empatou? O Remo empatou em casa. O Remo não perdeu. O Remo empatou em casa. Você não foi zoar, você não foi falar merda? Você não foi falar de mosaico? Hã? Não foi? Você não foi falar de público? Você não tá torcendo até o fim da sua alma? E não adianta gravar videozinho, Marcelo Guedes. Ah, se o Remo subir, né? Se o Remo subir, temos 6 pontos. Você sabe que isso não é verdade, cara. Nem você acredita nisso. Se o Remo subir, vocês vão tomar porrada atrás de porrada. Porque o pai de vocês vai voltar pra Série B. E nos campeonatos brasileiros, o Remo tem mais vitória como em praticamente todas as competições, tirando a Copa Verde, que é a única que vocês sobressaem. E aqui eu não minto com número não, irmão. Aqui eu falo a realidade. É a única competição que a Mucura tem vantagem sobre o Remo. É a Copa Verde, a única. Isso demora acaba, né? Isso aí demora acaba. Ou a Copa Verde acaba ou o Remo ultrapassa, porque como sempre ultrapassou. Aliás, vocês foram criados para disputar com o Remo, até hoje não conseguem, né? Bom, bora falar aqui sobre o time do Remo agora, né? Porque temos condições aí de ter o Sávio nesse jogo contra o Volta Redonda. E um detalhe interessante nesse confronto contra o Volta Redonda é o seguinte. O Volta Redonda, ele tem a mesma pontuação do Remo. O Volta Redonda, que não sei se vai se arrepender de ter ganhado o Figueirense, e isso vai acontecer no final de semana, o Volta Redonda pode ter um arrependimento. Lembrem-se, na última rodada, o Volta Redonda poderia perder para o Figueirense, que não estaria em condições ruins, talvez cairia até num outro grupo, que não fosse esse, e eles venceram o Figueirense. Se o Figueirense vence o Volta Redonda, o Remo estaria de férias, porque o Remo apenas empatou contra o São José. Imagina só a reviravolta, como esse esporte ele é maravilhoso, né? O Volta Redonda pode se arrepender de ter ajudado o Remo a se classificar. Porque se o Remo bater o Volta Redonda lá dentro, e tem condições disso acontecer, para mim é um jogo de igual para igual, não vejo o Volta Redonda com grande vantagem, e também não vejo o Remo com grande vantagem também, para mim é 50-50, quem errar menos vai conseguir sair vitorioso, ou até mesmo o empate pode se repetir novamente. O Volta Redonda, caso o Remo vença, ele vai se arrepender amargamente de ter ajudado o Remo, porque o Remo soma 8 pontos, o Remo vai encaminhar o seu acesso, vai encaminhar uma vitória só, jogando em Belém contra o São Bernardo. O Remo sobe de divisão, o Remo consegue o acesso, e aí pode até conseguir a vaga na final. O que, de momento agora, não tem muita importância, né? Eu acho que, se você chegar pra mim e falar, ó, o Remo sobe em segundo, onde é que eu assino? Onde é que eu assino esse contrato? Não tem muita importância, na minha opinião, agora pensar em final. Agora é subir. Porque o Remo desperdiçou 2 pontos em casa e precisa recuperar esses pontos fora de casa. O Remo que na Série C não tem um histórico muito bom fora de casa. São 2 vitórias apenas e um empate, né? O Remo empatou aí um jogo fora e venceu 2. Perdeu os demais. Mas melhorou o seu desempenho nos últimos jogos, né? Aliás, perdão, gente. São 4 jogos que o Remo pontua fora de casa, porque tem um jogo do São Bernardo. O Remo empatou também fora de casa.
E o Remo melhorou. E eu pego esse jogo contra o São Bernardo como exemplo. Que o Remo mereceu ganhar o jogo. E não ganhou. Se o Remo jogar como jogou contra o São Bernardo, jogando fora de casa, o Remo não perde por Volta Redonda. Não perde. Isso aí eu garanto pra vocês. Se o Remo jogar da maneira como jogou com o São Bernardo, o Remo não perde pro Volta Redonda. No ruim empata novamente. Mas não perde. Porque o Remo teve uma organização ali defensiva muito interessante, teve uma tática ali e uma proposta de jogo, colocou essa proposta de jogo para conquistar ali a vitória. O Remo abriu 2-0 e por questões ali que a gente explica, só o futebol explica, né? Porque o Remo não sofreu blitz, o Remo não sofreu blitz do Botafogo, o Remo não sofreu blitz do São Bernardo e o Remo não sofreu blitz do Volta Redonda nos 3 jogos. O Remo deixou de ganhar esses 2 jogos que o Botafogo e o Remo venceu. O Remo deixou de ganhar esses 2 jogos por erros coletivos, eu posso falar. Porque se você pegar o jogo contra o São Bernardo, o Remo teve a chance de fazer o 3º gol. Logo em seguida, toma um empate. Um empate que é um banho de água fria. E aí tem, acho que uma única oportunidade contra o Volta Redonda, porque pra mim foi a pior partida do Remo nesse quadrangular. E o Ítalo não consegue aproveitar. O Ítalo tem que treinar a finalização, porque chutar daquele jeito ali é inadmissível. O cara é centroavante na pequena área, pega uma bola limpa daquela ali, é fuzilar, meu irmão. Fuzila. Não tenta escolher canto não era momento para escolher o canto, fuzila. Entendeu? Então eu acho que essas falhas aí, elas não podem acontecer mais daqui para frente. O jogo contra o Volta Redonda, ele tem um misto de emoções. Né? O Remo não vence o Volta Redonda jogando lá, eu acho que há muito tempo. Porque desde quando o Volta Redonda subiu e o Remo se encontrou lá em 2019, foi um 0-0 lá, e depois o Remo tomou um 3-0 lá. Então, o Remo tá um tempo sem vencer o Volta Redonda fora de casa. Em casa, o Remo venceu no ano passado, né? Venceu em 2019 também por 2-1, os 2 placares 2-1. E eu espero que esse placar se repita. Porque se repetir, o Remo fica com 8 pontos na liderança, precisando apenas de uma simples vitória contra o São Bernardo para conseguir o tão sonhado acesso. E você, meu amigo Mucurento, assista o jogo, hein? Dá audiência pro Remo, que eu sei que você vai dar audiência. Então assista o jogo, continua assim torcendo contra. Esquece a loucura mesmo na Série B, que pra você não tem importância mesmo, né? Não tem importância. Você sabe que o mais importante é acompanhar o rival, então acompanhe o Remo, tá bom? É isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tchau.